Minha nora zombou do meu filho quando ele entrou no tribunal, mas quando o juiz me viu entrar atrás dele, ele parou e murmurou incrédulo: Por que você está aqui? A sala inteira ficou em silêncio enquanto minha nora e sua família arrogante se entreolhavam em pânico. Estou feliz que você esteja aqui. Se você estiver assistindo a este vídeo, curta, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber até onde isso chegou. O barulho no tribunal diminuiu instantaneamente quando o juiz Stephen Morales entrou. Ele sentou-se no assento principal, seus olhos penetrantes examinando a sala. Quando ele olhou para Michael, meu filho, vi um lampejo de compaixão em seu olhar, mas então ele congelou, fixando os olhos em mim. Senti o choque naquele olhar, como se ele estivesse vendo um fantasma do passado. Caminhei lentamente em direção à mesa da defesa. Coloquei minha velha pasta de couro sobre a superfície de madeira. O baque agudo ecoou como uma declaração de guerra. Puxei a cadeira e sentei-me ao lado de Michael, sentindo a mão trêmula do meu filho sob a minha. A sala ficou mergulhada no silêncio. O único som era o da caneta do funcionário arranhando o papel. O juiz Morales se inclinou para a frente, com os olhos arregalados, sem sua habitual semblante. Seus lábios se moveram e ele disse quase num sussurro: Por que você veio aqui? Essa pergunta foi como uma rajada de vento frio varrendo a sala. Jessica franziu a testa, olhando para mim com desconfiança. Os pais dela sussurravam um para o outro, com os olhos cheios de desconfiança. Michael levantou a cabeça, seu olhar confuso, mas contendo uma frágil centelha de esperança. Ao vê-lo daquele jeito, meu coração doeu. Ele não sabia. Ninguém naquela sala sabia que eu não era apenas uma mãe. Eu era outra pessoa, alguém que todos em Chicago conheciam e chamavam pelo nome. Menos de uma hora antes, o céu de Chicago estava cinza e pesado. Fiquei ao lado do carro, ajudando Michael cuidadosamente a cada passo. Seus passos eram trêmulos, não apenas por causa da muleta de madeira que sustentava seu peso, mas também por causa dos olhares frios da multidão que caíam sobre nós. Os sinos da igreja, na praça próxima ao centro da cidade, tocavam cada badalada triste, batendo no meu peito e anunciando um dia sombrio. Agarrei a velha pasta de couro em minhas mãos, suas bordas desgastadas, me lembrando dos anos passados. Não continha apenas papéis. Ela continha a honra do futuro e a tênue esperança da minha família. Em frente aos imponentes degraus do tribunal, uma pequena multidão se reuniu, alguns vizinhos curiosos e alguns repórteres com câmeras prontas. Eles murmuravam um zumbido como um enxame inquieto. É o divórcio da Vila Sinor, alguém sussurrou. Dizem que é muito desagradável. Pobre filho. Ouvi isso com o coração apertado, mas mantive o rosto frio, sem demonstrar nenhuma fraqueza. Então um carro de luxo parou bruscamente atrás de nós. A porta se abriu e Jessica saiu. Ela usava um vestido vermelho da Gucci, a cor do desafio, como se gritasse para o mundo que ela era a vencedora. Óculos escuros cobriam metade do seu rosto, mas não conseguiam esconder o sorriso arrogante em seus lábios. Seus pais e seu irmão a seguiram de cabeça erguida, caminhando como se já tivessem a vitória nas mãos. Vê-los fez meu estômago revirar. Eles não sabiam o que Michael e eu tínhamos passado. As noites sem dormir, os dias de luta para manter este lar. Fiz sinal para Michael seguir em frente e o segui em silêncio. Meu filho, que antes era um homem forte, agora se apoiava em muletas, com as costas curvadas como se carregasse o peso do mundo. Cada passo que ele dava era como uma faca no meu coração. Eu queria gritar para protegê-lo daqueles olhares penetrantes, mas só consegui segurar a maleta com mais força e andar com uma calma forçada. Dentro do tribunal, o ar estava denso, o cheiro de madeira velha se misturava à tensão. Jessica já estava sentada no banco do réu,
com as pernas cruzadas sobre seus saltos vermelhos brilhantes, batendo no chão a cada toque, como se fosse uma provocação. Quando Michael entrou com dificuldade, ela sorriu com desprezo e se inclinou no ouvido da mãe, alto o suficiente para que todos ouvissem. Olha, ele não passa de um velho aleijado. Senti meu sangue ferver, mas mordi o lábio para evitar que a raiva explodisse. Michael abaixou a cabeça, com o peito arfando. Ele sentou-se silenciosamente na cadeira de madeira do autor, com as mãos agarrando as muletas como se fossem seu último apoio. Ver meu filho assim partiu meu coração. Ele era a criança pela qual sacrifiquei toda a minha vida. Aquele que prometeu construir para nós um lar de onde ninguém jamais poderia nos expulsar. E agora ele estava ali, humilhado pela mesma mulher que dizia amá-lo. A advogada de Jessica, Jennifer Rivers, levantou-se e colocou uma pilha grossa de papéis sobre a mesa. Sua voz arrogante ecoou pela sala. Demonstraremos que o marido da minha cliente, Michael Villaseñor, não é mais capaz de cumprir seus deveres como marido e pai. Cada palavra era como uma martelada no meu peito. Eu queria me levantar e gritar que eles estavam mentindo, que Michael ainda era um pai, um homem digno, mesmo que suas pernas não estivessem mais saudáveis. Mas fiquei em silêncio, esperando meu momento. O ar denso do tribunal me levou de volta aos dias passados. Anos atrás, quando o sol dourado ainda banhava as ruas de pedra, minha pequena família conheceu dias de paz. Nossa pequena casa, embora humilde, sempre foi cheia de risos. Lembro-me daquelas tardes de fim de semana, quando Michael tinha 7 anos, correndo pelo quintal com uma bola velha nas mãos, cantando a plenos pulmões as músicas pop que eu lhe ensinei. Meu marido David ainda era um homem de família, sentado na varanda, fumando, observando seu filho brincar com um sorriso sereno. Mas descobri mais tarde que aquela peça não passava de um sonho passageiro. Certa noite, quando o aroma do assado que eu havia preparado ainda pairava na cozinha, David largou a faca e o garfo, com o olhar gelado. "Linda!" ele disse em uma voz monótona, como se estivesse lendo um anúncio. "Estou indo embora. Tenho outra vida." Fiquei ali, com uma colher na mão, atordoado como se tivesse levado um tapa. Ele não olhou para mim, apenas se levantou, pegou a mala que já tinha feito e saiu pela porta. Um carro reluzente o esperava lá fora. Lá dentro, sob a luz da rua, eu mal conseguia distinguir uma mulher, uma viúva rica, que mais tarde descobri que havia roubado o homem da minha vida. Michael, que tinha 10 anos na época, ficou paralisado na porta, com os olhos bem abertos, observando a figura do pai desaparecer. O som do motor desaparecendo deixou um silêncio que quebrou minha alma. Naquela noite, depois de limpar a mesa, como se nada tivesse acontecido, fui para o quarto de Michael. O menino estava encolhido sob as cobertas, com os ombros tremendo com soluços abafados. Sentei-me ao lado dele. Eu o abracei, mas não chorei. Eu não conseguia chorar. Eu disse a mim mesma que tinha que ser uma rocha para que meu filho tivesse algo em que se apoiar. "Mãe, por que o pai foi embora?" ele perguntou com a voz embargada. Eu apenas o abracei mais forte e sussurrei. "Não sei, filho, mas prometo que você e eu sempre estaremos juntos." Cumpri essa promessa de todo o coração. Embora todas as noites, quando ele dormia, eu ficasse sozinha na cozinha olhando para os pratos limpos, com uma dor que me atravessava. Os anos seguintes foram um ciclo implacável. De manhã eu acordava cedo, preparava o café da manhã para Michael e o levava para a escola na minha velha bicicleta. Durante o dia, eu trabalhava como auxiliar de escritório, com os olhos fixos no teclado, verificando números, tentando evitar que meu chefe percebesse as olheiras das minhas noites sem dormir. À noite, enquanto Michael fazia sua lição de casa, eu me sentava à mesa da sala de jantar, curvado sobre os livros contábeis de algumas lojas do bairro. Houve noites de chuva forte em que Michael e eu dividíamos um guarda-chuva quebrado, caminhando por ruas alagadas para chegar em casa.
Com minhas roupas encharcadas e o frio gelando meus ossos, ainda apertei a mão do meu filho e sorri para ele. Somos mais fortes que essa chuva, não somos? Michael concordava, e seu sorriso era a única luz naqueles dias sombrios. Nunca contei a Michael sobre as noites em que não dormi, pensando em mensalidade, aluguel ou remédios. Certa vez, quando ele estava com febre, tive que procurá-lo no meio da noite com apenas algumas moedas no bolso. No balcão, contei o dinheiro um por um, com o coração apertado ao pensar em ter que escolher entre o remédio do meu filho ou a comida do dia seguinte. Mas eu não desisti. Toda vez que olhava para Michael, eu dizia a mim mesma que não poderia cair porque ele era a razão da minha existência. No dia em que Michael recebeu sua carta de aceitação para a engenharia elétrica, fiquei parada na cozinha, com o papel na mão, chorando incontrolavelmente. Foi a primeira vez em anos que chorei de felicidade, mas a alegria logo se transformou em preocupação. A faculdade não era algo que eu pudesse pagar facilmente. Silenciosamente, peguei minha aliança de casamento, a última lembrança de um casamento desfeito, do velho baú de madeira. Era a única coisa de valor que restava na casa. Levei-o à loja de penhores e ver o dono pesar o anel apertou minha alma. Mãe, você não precisa fazer isso, disse Michael quando descobriu que seus olhos liam. Vou arrumar um emprego. Interrompi-o colocando a mão em seu ombro. Você só precisa estudar bastante. Quero que você faça o que eu nunca consegui. Michael me abraçou e pela primeira vez senti que ele não era mais uma criança que precisava da minha proteção. Michael não me decepcionou. Depois de anos de esforço e estudo, ele construiu uma casa de 2 andares nos arredores de Chicago. No dia em que ele me entregou as chaves, fiquei em frente àquelas novas paredes e chorei. Mãe, eu prometi a você, disse Michael, sorrindo com a voz embargada. Esta é a nossa casa. Ninguém pode nos expulsar agora. Abracei-o, sentindo em seu corpo o suor, as lágrimas e o amor que ele havia colocado em cada tijolo. Pela primeira vez em muito tempo, senti que tinha feito a coisa certa ao não desistir. Quando Michael se casou com Jessica, pensei que minha família estava finalmente completa. Jessica, naquela época, era uma menina doce, com um sorriso tão encantador quanto flores de laranjeira. No começo, ela costumava entrar na cozinha comigo, alegre, me contando seus planos para o futuro com Michael. Mãe, eu quero ter muitos filhos, para que você tenha uma grande família de netos, ela me disse uma vez. E eu acreditei. Achei que a felicidade finalmente nos encontrara. Vi como os olhos de Michael brilhavam sempre que Jessica estava por perto e silenciosamente agradeci a Deus por me dar uma nora assim. Mas a tragédia me atingiu como um pesadelo. Um choque elétrico no canteiro de obras, uma queda de um andaime alto. Recebi a ligação à meia-noite, a voz trêmula do capataz ao telefone. Senhora Willison, o seu Michael, ele sofreu um acidente. Venha para o hospital imediatamente. Saí correndo de casa, com o coração disparado, descalça, nas ruas frias. Quando cheguei, a imagem de Michael imóvel, envolto em bandagens brancas, ficou gravada na minha memória. Fiquei ali, ao seu lado, observando o filho que fora o pilar da nossa família ser reduzido a um ser tão frágil quanto uma criança. Estou aqui, Michael, sussurrei, apertando sua mão. Mamãe está aqui com você. Os meses seguintes foram uma cadeia de dias intermináveis. Michael se recuperou lentamente, mas suas pernas nunca mais foram as mesmas. O médico disse que ele teria que viver com muletas de madeira pelo resto da vida. De um homem forte, sempre sorridente e falante, Michael se tornou uma sombra silenciosa. Ele falava menos e seu olhar frequentemente estava cheio de tristeza. Toda vez que o via apoiado em suas muletas, dando passos hesitantes no quintal, eu sentia como se alguém estivesse arrancando meu coração. Quando Michael voltou do hospital, senti como se o mundo inteiro tivesse mudado. A casa de 2 andares que meu filho construiu com tanto orgulho
que antes era cheia de risos, agora estava silenciosa como um túmulo. Reorganizei a sala de estar, transformando-a em um espaço no andar de baixo para que Michael pudesse se movimentar com mais facilidade. Cada vez que eu olhava para a cama simples que preparei para ele, minha alma doía. Aquele quarto havia sido planejado por Michael e Jessica como a futura sala de jogos para seus filhos, mas agora era apenas um refúgio improvisado para um homem lutando contra seu próprio corpo. Nas primeiras semanas, Jessica ainda fingia ser uma esposa dedicada. Ela levava uma tigela de sopa quente para o quarto dele, servia o remédio com cuidado e até sorria quando eu agradecia. Eu queria acreditar que ela ainda amava Michael, que ela estava apenas tentando se adaptar à nova situação. Mas a cada dia que passava, percebi que tudo era fachada. A paciência de Jessica acabou numa velocidade que me surpreendeu. Certa manhã, quando a primeira luz entrou pela janela, vi Michael sentado em sua cadeira de rodas, com um brilho raro nos olhos. "Mãe, quero ir ao jardim hoje", disse ele com a voz cheia de entusiasmo. "Quero respirar um pouco de ar fresco. Você pode chamar a Jéssica para me ajudar?" Assenti, aliviada ao ver meu filho, encontrando um pequeno motivo para a alegria. Fui até a cozinha, onde Jéssica estava fazendo café, vestida como se estivesse se preparando para sair. "Jéssica, Michael quer ir ao jardim. Você pode ajudar um pouco o seu marido?" Perguntei, tentando manter a voz suave. Ela se virou com a testa franzida e o rosto irritado. "Sogra, tenho um monte de coisas para fazer", respondeu friamente. "Ele não consegue se virar sozinho um pouco?" Sem esperar pela minha reação, ela bateu a xícara de café na mesa e saiu furiosa, me deixando ali, imóvel. Voltei para o quarto e vi Michael ainda perto da janela, o olhar baixo e as mãos agarrando as bordas da cadeira de rodas. "Mãe, não importa mais. Esqueça", sussurrou ele, quase inaudível. Eu queria correr atrás de Jessica para gritar na cara dela. Mas ao ver Michael, só conseguia empurrar sua cadeira em direção ao jardim, forçando um sorriso a esconder a dor que me consumia por dentro. As refeições em família, que costumavam ser o momento mais quente do dia, agora se tornaram uma provação. Eu me esforçava para cozinhar os pratos que Michael mais gostava, como chili ou sopa caseira, na esperança de trazer de volta um pouco de alegria. Mas Jessica ficava sentada ali, comia apenas um pedaço e depois largava os talheres, resmungando que não tinha apetite. Ainda me lembro de como ela costumava elogiar meus pimentões recheados, como ria, dizendo que queria aprender a cozinhá-los para Michael. Agora, em vez disso, ela olhava para o marido com evidente aborrecimento, como se dividir a mesa com ele fosse um sacrifício. "Jéssica, você está se sentindo mal?" perguntei uma vez, tentando manter a calma. Ela apenas deu de ombros e murmurou: "Não, só não estou com fome." Mas eu sabia muito bem que não era a comida que me incomodava, fora o apetite dela, mas Michael e toda a família. Certa vez, quando eu estava passando pela cozinha para pegar água, ouvi a voz de Jessica através da porta entreaberta. Ela estava falando ao telefone, a voz baixa, mas cheia de cálculo. "Não se preocupe. Enquanto a casa for dividida em duas, teremos capital suficiente para recomeçar." Congelei meu coração como se alguém o estivesse apertando. A casa. A casa que Michael construiu com suor e lágrimas. A casa cuja chave ele me entregou com o orgulho de um filho. Agora estava se tornando presa em seu plano. Eu queria empurrar a porta e confrontá-la imediatamente, mas me contive. Eu precisava de tempo. Eu precisava de provas. Eu precisava proteger Michael dessa verdade cruel, pelo menos por enquanto. Jessica começou a mudar por fora também. Os vestidos simples de antes foram substituídos por outros caros, justos e brilhantes. Seu batom estava mais brilhante, seu perfume tão forte que eu tinha que abrir as janelas toda vez que ela passava. Ela saía frequentemente à noite com desculpas como um reencontro com velhos amigos ou sair para relaxar por um tempo.
Eu a observava deixar os saltos batendo ruidosamente no chão, e meu coração afundava. Lembrei-me dos dias em que ela ainda segurava a mão de Michael, sorrindo radiantemente enquanto conversavam sobre o futuro. Agora, cada vez que ela ia embora, eu sentia que ela não estava deixando apenas Michael para trás, mas também as promessas que um dia me fizeram confiar nela. Os boatos sobre os vizinhos começaram a me atingir. Uma tarde, enquanto comprava verduras no mercado, a senhora Davis, a vendedora habitual, puxou-me pelo braço e sussurrou: Linda, não quero falar mal, mas ultimamente tenho visto muito sua nora com um homem estranho na cafeteria da esquina. Eles são muito carinhosos, riem e conversam como um casal. Forcei um sorriso e agradeci, mas dentro de mim a suspeita já havia se transformado em certeza. Eu não queria acreditar, mas as peças estavam se encaixando aos poucos. Jessica não era mais a garota que eu um dia considerei uma filha. Ela havia se tornado uma estranha com planos que eu ainda não ousava encarar. O pior aconteceu numa noite, quando a dor atormentava Michael. Ouvi-o gemer baixinho em seu quarto e gritar com a voz fraca: Jéssica, você pode me ajudar a massagear um pouco minha perna? Dói tanto. Fiquei do lado de fora da porta, esperando um gesto de ternura da minha nora. Mas Jéssica puxou bruscamente a mão de Michael, com a voz cortante como uma faca. Eu não sou sua enfermeira. Se precisar de cuidados, contrate alguém para cuidar de você. Fiquei ali, com a mão apertada na maçaneta da porta, sentindo como se uma adaga tivesse sido cravada no meu peito. Michael ficou em silêncio. Ele não respondeu, mas eu sabia que aquelas palavras o haviam ferido profundamente. A casa que antes transbordava de risos agora mergulhava em um silêncio profundo. Todas as noites eu me sentava na varanda, ouvindo os grilos, com o coração partido. Pensei nos dias em que Michael ainda estava saudável, quando ele abraçava Jessica e dizia: Mãe, encontrei a pessoa que caminhará comigo pelo resto da minha vida. Eu acreditava que esperava que Jessica trouxesse felicidade ao meu filho. Mas agora, o amor em seus olhos havia morrido, deixando apenas desprezo e cálculo. Cada vez que eu olhava para Michael, com suas muletas de madeira e olhar vazio, eu sentia que havia falhado. Não apenas como mãe, mas como alguém que acreditava no amor e na honestidade. Numa tarde cinzenta, com o céu coberto de nuvens, eu tinha acabado de colocar a jarra de água na mesa quando ouvi a porta se abrir junto com o barulho de saltos no chão. Jessica entrou, mas não estava sozinha. Ao lado dela estava Jennifer Rivers, que reconheci imediatamente, uma velha conhecida dos meus tempos de tribunal, agora de volta com um olhar frio e distante. Jennifer usava um terno preto impecável com uma pasta na mão, caminhando com um ar de poder que parecia querer dominar toda a sala. Olhei para ela e meu coração estremeceu ao me lembrar dos dias em que nos sentávamos juntas no escritório de advocacia, compartilhando sonhos sobre justiça. Agora ela estava do outro lado, nem mesmo me cumprimentando como se eu fosse uma estranha. Jessica, com um vestido azul brilhante, sentou-se em uma cadeira sem se atrever a olhar para mim ou para Michael. O clima na cozinha ficou tenso, como se uma tempestade estivesse prestes a desabar. Jessica empurrou uma pilha de papéis para Michael, sua voz seca, sem um pingo de emoção. Assine aqui. Vamos nos divorciar. Por lei, esta casa tem que ser dividida ao meio. Essas palavras foram como uma facada no coração. Olhei para Michael. Seu rosto já pálido estava agora branco como um lençol, sem uma gota de sangue. Suas mãos tremiam, agarrando a borda da mesa como se tentasse se agarrar à sua última esperança. Coloquei o copo d'água sobre a mesa e tentei manter a voz calma, embora a raiva interior me consumisse. Com base em que você diz que esta casa é propriedade comum? Jessica ergueu o queixo com uma expressão tão descarada que me deu vontade de pular da cadeira. Somos legalmente casados. Todos os bens adquiridos durante o casamento são divididos ao meio. Você não conhece a lei?
Suas palavras foram como um tapa na cara, não apenas para mim, mas também para os anos de suor e lágrimas que Michael havia investido na construção desta casa. Respirei fundo, contive minha raiva e respondi com voz firme: Você está errada, Jessica. Esta casa é propriedade do próprio Michael. Foi comprado e está em nome dele antes de vocês dois se casarem. Legalmente, você não tem direito a isso. A atmosfera na sala congelou. Michael ergueu a cabeça e em seus olhos desesperados surgiu um vislumbre de esperança. Jennifer, sentada ao lado de Jessica, interveio com uma voz cortante como uma faca. Senhora Villisor, em direito matrimonial nos Estados Unidos, existem cláusulas que permitem que bens separados sejam considerados bens conjugais após vários anos de coabitação. Você deveria ter cuidado com o que diz. Olhei-a diretamente nos olhos. Aquela que costumava sentar-se comigo em julgamentos tensos. Aquela que costumava me chamar de linda com respeito. Agora ela me via como uma inimiga. Respondi-lhe palavra por palavra. Jennifer, eu conheço a lei melhor do que qualquer pessoa aqui. A sala caiu em silêncio absoluto. E então Michael olhou para mim surpreso, com uma centelha de orgulho que eu não via nele desde que ele saiu do hospital. Mas Jessica não parava. Ela pulou da cama, gritando com uma voz estridente. Não me importa quem você costumava ser. Eu só quero me livrar desse fardo. Ele já é inválido e eu ainda tenho um futuro pela frente. Meu! Essas palavras caíram sobre Michael como uma martelada. Ele ficou sentado ali em silêncio, com os ombros tremendo e a voz embargada. Jessica, você realmente acha isso? Ela desviou o olhar, sem responder, e seu silêncio foi mais cruel que qualquer palavra. Senti como se meu coração estivesse sendo arrancado. Michael, meu filho, o orgulho da minha vida, agora estava sendo chamado de fardo pela mulher que amava. Eu queria correr até Jessica, dar um tapa nela e gritar que ela não merecia o amor do meu filho, mas fiquei ali, com as mãos agarradas à beirada da cadeira, lutando para não desabar. Jennifer se levantou e levou Jessica para fora de casa, deixando o pedido de divórcio sobre a mesa como uma cicatriz que jamais poderia ser apagada. A porta se fechou com força e Michael e eu ficamos em um silêncio mortal. Comecei a limpar a louça, tentando fazer alguma coisa para não ter que enfrentar a dor que esmagava meu peito. Mas minhas mãos tremiam tanto que acabei quebrando uma tigela de porcelana. O som do vidro se estilhaçando ecoou triste como meu coração naquele momento. Michael ainda estava sentado, imóvel, com o olhar vazio fixo nos papéis do divórcio. Mãe, murmurou ele com a voz fraca, o que eu fiz para ela mudar assim? Não respondi de imediato. Apenas sentei ao lado dele e coloquei minha mão no ombro dele. Você não fez nada de errado, eu disse com a voz embargada. Ela é quem está errada, não você. Mas no fundo, eu sabia que a verdade era ainda mais dolorosa. Jessica não queria apenas deixar Michael. Ela queria levar tudo o que tínhamos construído. Esta casa, onde Michael havia colocado seu suor e lágrimas para construí-la, agora se tornara o alvo de seu plano frio. Pensei naqueles dias em que andávamos pelas ruas inundadas da aliança de casamento que vendi para apoiar o sonho de Michael, de sua promessa de me dar um lar do qual ninguém jamais poderia nos expulsar. Agora, tudo isso estava em perigo não por causa de um estranho, mas por causa da própria pessoa que Michael chamava de esposa. Naquela noite, sentei-me sozinho na varanda, ouvindo os insetos na escuridão. O vento frio soprava, mas eu não sentia frio. Eu sabia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. Nos dias seguintes ao divórcio, os papéis foram colocados na mesa. O ar na casa ficou tão pesado que parecia que estava esmagando meu peito. Cada canto da casa, desde a mesa de madeira onde costumávamos rir até o corredor por onde Michael caminhava firmemente, agora estava preenchido por um silêncio gélido. Olhei para Michael, meu filho, comendo seu jantar em silêncio,
suas mãos lentas enquanto ele levava pequenas mordidas à boca. Ele não disse nada, apenas abaixou a cabeça, suas costas finas projetando uma longa sombra no chão enquanto ele voltava para seu quarto com suas muletas. Eu queria correr atrás dele, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, mas eu sabia que aquelas palavras de conforto agora seriam como um vento passageiro, incapazes de acalmar sua dor. Naquela noite, virei-me na cama sem conseguir dormir. O luar fraco filtrava-se pela janela, desenhando linhas fracas no teto. Pensei em Michael, em todos os anos que passamos juntos, na promessa que fiz a mim mesma de protegê-lo de todo mal. Mas agora era a pessoa que ele mais amava que estava partindo seu coração. Eu me sentia impotente, como se todos os meus anos de luta tivessem sido em vão. Finalmente, com sede, levantei-me, vesti uma jaqueta leve e fui até a cozinha. Ao passar pelo quarto de Jessica e Sarah, minha netinha, ouvi um murmúrio. A voz fria de Jessica cortou a porta de madeira como uma faca. Sarah, ouça com atenção. Amanhã no tribunal, se o juiz perguntar, você tem que dizer que seu pai não pode mais cuidar de você. Você tem que dizer, você não quer viver com uma pessoa doente, entendeu? Essas palavras foram como uma adaga cravada direto no meu coração. Fiquei parado, minha mão agarrando o copo, quase o deixando cair. A voz de Sarah respondeu fraca e soluçante. Mas eu não quero mentir, mãe. Eu amo muito o papai. Sua voz tremia como se ela estivesse tentando segurar o pouco amor que restava em seu coração inocente. Jessica respondeu asperamente e sem paciência. Se você não me obedecer, você e eu perderemos tudo. Você quer viver miseravelmente com sua pobre avó e seu pai inválido? Eu estava lá, meu coração apertado como se alguém estivesse esmagando meu peito. O copo na minha mão tremia, a água derramava. Jessica, a quem eu antes considerava uma filha, agora estava forçando sua própria filha de 8 anos a mentir para atrair seu próprio pai. A raiva me consumia, mas junto com ela, uma tristeza indescritível. Sarah, minha neta, a quem amo como se fosse do meu próprio sangue, estava sendo forçada por sua mãe a fazer uma escolha cruel. Silenciosamente, dei um passo para trás. Voltei para o meu quarto antes que pudessem me descobrir. Sentada na cama, cobri o rosto com as mãos, tentando conter as lágrimas que escorriam. Pensei em Michael e em como ele costumava carregar Sarah nos ombros, rindo enquanto ela apontava para as estrelas no céu. Vovó, eu quero ser astronauta. Sarah fez seus olhos brilharem. Michael a abraçou e sussurrou. Você vai conseguir, querida. Seu pai acredita em você. Agora, Jessica queria tirar esse amor dela para transformar Sarah em uma peça em seu plano. Eu não podia permitir isso. Eu não podia deixar minha neta crescer com lições de mentiras e crueldade. Na manhã seguinte, assim que o sol nasceu, levantei cedo e fiz o café da manhã como de costume. Michael ainda estava dormindo, seu rosto magro, seus olhos fundos de tantas noites sem dormir. Eu o observei pela fresta da porta e a dor me dilacerou. Mas eu sabia que naquele dia eu tinha que agir não apenas por Michael, mas por Sarah também. Chamei a menina para o quintal, onde a laranjeira carregada de frutas perfumava o ar. Sarah saiu com os olhos vermelhos e o vestido azul manchado, como se tivesse chorado a noite toda. Sentei-me no banco de madeira e puxei-a para sentar ao meu lado. Querida, eu disse em voz baixa. Ontem à noite, ouvi a conversa entre você e sua mãe. Você está com muito medo, não é? Sarah olhou para mim, com os lábios tremendo, e de repente ela começou a chorar, me abraçando com força. Vovó, eu não quero fazer isso. Ela soluçou. O choro dela partiu minha alma. Eu não quero ir embora, papai. Não quero mentir. Eu só quero ficar com o papai e você. Abracei-a com força, sentindo seus pequenos ombros tremerem em meus braços. Minhas lágrimas caíram silenciosamente, mas mantive minha voz firme. Não tenha medo, Sarah. Sua avó está aqui. Você não precisará mentir para ninguém. A verdade é a nossa arma mais poderosa. Lembre-se disso. Sarah levantou o rosto,
seus olhos claros cheios de lágrimas, olhou para mim atentamente. Mas a mamãe diz que se eu não fizer o que ela quer, ela não vai me deixar ver o papai, sussurrou ela com medo. Sequei suas lágrimas, com o coração dolorido, mas cheio de determinação. Sua mãe está errada, disse eu com certeza. Ninguém pode tirar você do seu papai ou da sua avó. Prometo a você que vamos superar isso, assim como seu pai e eu superamos tantas dificuldades. Sarah assentiu, apertou minha mão e, naquele momento, senti uma nova força despertar em mim. Eu estava lutando não apenas por Michael, mas também por minha neta, para que ela não crescesse cercada de mentiras e medo. Depois daquela noite, ouvi a conversa entre Jessica e Sarah. Meu coração ardia em um fogo de raiva e dor. Eu não podia deixar minha nora transformar minha neta em um peão em seu plano cruel. Mas eu sabia que palavras dolorosas ou confrontos diretos não seriam suficientes para proteger Michael e Sarah. Eu precisava de provas. Eu precisava de uma verdade contundente o suficiente para quebrar a armadura que Jessica havia construído. E foi assim que decidi ir até um velho conhecido de uma vida que eu pensava ter enterrado. Robert Medina. Um investigador particular experiente que já fora meu aliado nos dias em que eu mesma enfrentei os tribunais. O escritório de Robert ficava escondido em um pequeno beco em Chicago, onde o cheiro de tabaco velho se misturava a segredos não revelados. A sala era minúscula, iluminada apenas por um velho abajur de mesa cheio de pastas amareladas e fotografias em preto e branco. Quando empurrei a porta e entrei, Robert estava sentado atrás da mesa, com um cigarro meio fumado na mão. Quando me viu, levantou-se de um salto com os olhos arregalados de surpresa. "Linda!" exclamou ele com a voz rouca. "Meu Deus, quantos anos se passaram! Pensei que você tivesse se aposentado completamente." Sorri friamente, embora por dentro sentisse uma dor incômoda. Minha vida passada, aqueles dias em que me chamavam de rainha da lei, eram agora apenas uma lembrança distante. Mas hoje, eu precisava retornar a ela por meu filho e minha neta. Sentei-me na cadeira de madeira em frente a Robert e contei-lhe, em linhas gerais, a história de Michael, o acidente, a mudança em Jessica, o processo de divórcio e o plano para forçar Sarah a mentir. Robert ouviu em silêncio, acenando com a cabeça, seu olhar penetrante novamente, como um lobo velho farejando sua presa. "Eu entendo", disse ele em voz baixa. "Deixe comigo, mas esteja preparada, linda. Às vezes, a verdade dói mais do que a suspeita." Assenti com firmeza, apertando as mãos. "Estou pronta, Robert. Só preciso da verdade, por mais dolorosa que seja." Alguns dias depois, Robert me encontrou em uma cafeteria pequena e solitária nos arredores. Quando cheguei, ele já estava sentado em um canto isolado, com uma xícara de café preto à sua frente e uma pasta fina sobre a mesa. Ele empurrou a pasta para mim sem dizer uma palavra. Abri e senti meu coração parar. As fotos lá dentro eram nítidas. Jessica em um vestido vermelho marcante, de braço dado com um homem corpulento e elegante, saindo de um hotel luxuoso na Gold Coast. Ela sorria radiante, seus olhos brilhando muito longe do rosto frio e amargo que mostrou a Michael. Tirei as fotos com as mãos trêmulas, sentindo como se gelo estivesse sendo derramado no meu peito. "O nome dele é William Harris", murmurou Robert com voz grave. "Um magnata do mercado imobiliário, conhecido por seduzir mulheres com propriedades apenas para tomar seus bens mais tarde. Ele tem um exército de advogados e contatos poderosos que encobrem tudo." Eu olhei para uma foto em que Jessica usava uma pulseira brilhante que eu nunca tinha visto antes. "Isso não é um caso", continuou Robert. "Ele a pega, paga todas as suas contas de restaurantes luxuosos a vestidos caros. Suspeito que seja um plano calculado, linda. Ela quer a casa de Michael e William está por trás disso." Meu coração se encheu de dor e raiva. Enquanto Michael lutava contra cada espasmo de dor, tentando dar passos com as pernas machucadas, Jessica, a esposa que ele tanto amava,
Se divertia com outro homem, planejando tirar de mim o lar que meu filho construiu com a vida inteira. Pensei nas noites em que Michael olhava pela janela com os olhos vazios e tive vontade de gritar contra tanta injustiça. Até onde ela foi com ele? Perguntei, com a voz embargada pela fúria reprimida. Robert suspirou e balançou a cabeça. Muito longe, linda. Encontrei recibos de hotel, passagens aéreas e até transferências bancárias da conta de William para a dela. Isso não é apenas um romance. É um negócio. Paguei a Robert, pedindo que ele continuasse vigiando. Preciso de todas as provas que puder. Não importa o quão pequeno seja. Eu disse a ele com firmeza. Robert assentiu com um olhar cheio de compreensão. Você ainda é a mesma linda que eu conheci, disse ele. Resistente como aço, mas tenha cuidado. William não é um homem fácil de confrontar. Sorri friamente, mas no fundo eu sabia que não tinha outra escolha. Não foi apenas um divórcio. Foi uma batalha para proteger minha família. Naquela noite, escondi o envelope com as fotos na gaveta trancada do meu quarto. Eu não queria que Michael os visse. Eu não queria que ele encarasse a verdade de que sua esposa o havia traído tão descaradamente. Michael já tinha sofrido o suficiente com o acidente, os insultos de Jessica, os olhares de pena das pessoas. Eu não podia deixar que outra facada partisse seu coração. Durante o jantar, Jessica apareceu vestida com a mesma ostentação de sempre. Ela sentou-se à mesa e, muito naturalmente, fez o pedido. Mãe, acho que deveríamos vender esta casa e nos mudar para um apartamento de luxo mais confortável. Morar aqui está ficando chato, você não acha? Olhei-a diretamente nos olhos com uma frieza cortante. Esta casa é o resultado do trabalho duro de Michael, eu disse com uma voz calma, mas ríspida. Não é algo que você pode vender por impulso. Jessica tensionou os lábios, movendo-os como se quisesse responder, mas ficou quieta e começou a servir comida para Sarah. Olhei para Sarah e vi seus olhinhos evitando os meus, e senti uma dor aguda no peito. Ela sabia demais, mas era jovem demais para carregar esse peso. Ao vê-la, uma nova força nasceu em mim. Não apenas para proteger Michael, mas também para proteger a inocência de Sarah das cicatrizes que sua mãe estava tentando deixar nela. Na manhã da primeira audiência, estava chuviscando. As gotas caíam tortas como minhas próprias lágrimas. Ajudei Michael a sair do carro velho, cada passo dele pesado, não apenas por causa da muleta de madeira, mas também por causa do fardo invisível em seus ombros. Seu rosto estava magro, seus olhos fundos pelas noites sem dormir, mas ele ainda me deu um sorriso fraco para que eu não me preocupasse. Mãe, estou bem, ele disse, embora sua voz tremesse, e eu sabia que ele estava tentando esconder a dor. Apertei sua mão com força, tentando transmitir um pouco da minha força, embora por dentro meu coração doesse, pensando no que estava por vir. Do outro lado do tribunal, um carro de luxo parou bruscamente. Jessica saiu orgulhosamente vestida com um vestido verde esmeralda brilhante, com um sorriso triunfante nos lábios, como se a vitória já estivesse garantida. Seus pais e seu irmão a seguiram, rindo e falando alto, como se estivessem indo para uma festa, e não para um julgamento. Ao ver isso, meu estômago embrulhou. Eles não entenderam os anos de sacrifício de Michael para construir esta casa. Eles não viram as noites sem dormir que passei protegendo minha família. Para eles, tudo era um jogo, e Michael era uma presa fácil. Dentro do tribunal, o ar estava carregado com o cheiro de madeira velha e tensão. Michael sentou-se no banco do autor, segurando sua muleta com força, seu olhar fixo no chão, como se quisesse escapar de todas as escadas. Fiquei atrás dele em silêncio, esperando meu momento. Jessica sentou-se no banco dos réus, cruzando as pernas e batendo os calcanhares no chão. Cada toque uma zombaria. Ela olhou para Michael friamente, sem nenhum sinal de emoção, como se ele não fosse mais seu marido. Jennifer Rivers. O advogado de Jessica se levantou. Sua voz firme ecoou por toda a sala. Meritíssimo, minha cliente.
Senhora Jessica Torres, teve que suportar uma vida insustentável ao lado de um marido deficiente por muitos anos. O Sr. Michael Villasenor não pode mais trabalhar. Ele não tem saúde para cumprir o papel de marido e pai. Solicitamos o divórcio e a divisão dos bens, incluindo metade do valor da casa que eles compartilharam durante a vida juntos. Cada palavra que ela dizia era como uma facada no meu coração. Eu queria me levantar e gritar que eles estavam distorcendo a verdade, mas me contive, segurando firmemente a velha pasta de couro. Jessica assentiu, acrescentando uma frase venenosa, com a voz cheia de desprezo. Ele não passa de um fardo. Eu mereço uma vida melhor, não servindo a alguém que não vale nada. Essas palavras foram um golpe direto em Michael. Ele tentou se levantar, com as mãos trêmulas apoiadas nas muletas e a voz embargada pela emoção. Eu ainda posso cuidar da minha filha. Eu ainda sou o pai de Sarah. Mas sua garganta fechou, incapaz de terminar a frase. Seu rosto ficou vermelho, o suor escorria pela sua testa e vi seus olhos se encherem de lágrimas, como se toda a força que lhe restava estivesse se esvaindo. A risada sarcástica de Jessica explodiu cruel e gélida. Olhe para si mesmo, Michael. Você nem consegue ficar de pé. De quem você acha que vai cuidar? A sala inteira murmurou. Olhares de pena estavam fixos em meu filho. Senti meu coração se despedaçar. Michael, o filho, que antes era meu orgulho, agora é humilhado diante de todos, chamado de inútil pela mulher que dizia amá-lo. A balança da justiça parecia estar pendendo a favor de Jessica, e eu sabia que se não agisse, tudo o que Michael havia sacrificado estaria perdido. Naquele instante, levantei-me. Caminhei calmamente até a mesa de defesa. Abri a velha pasta de couro. O som do zíper ecoou forte no quarto silencioso. Coloquei-o sobre a mesa. Puxei uma cadeira para perto de Michael, sentindo o olhar atônito do meu filho. Respirei fundo. Então eu me levantei. Minha voz, clara e firme, ressoou. A partir deste momento, eu, Linda Villasenor, serei a representante legal do meu filho, o Sr. Michael Villasenor. A sala inteira ficou em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Jennifer ficou petrificada, com os olhos arregalados de espanto. Jessica olhou para mim boquiaberta. Seu rosto ficou pálido como se ela tivesse visto um fantasma do passado. Os mais velhos na sala começaram a murmurar. Alguns sussurravam. Linda Villasenor, será que pode ser? Senti a onda de surpresa se espalhar. Mas mantive meus olhos fixos no juiz Morales, que não tirava os olhos de mim. O juiz bateu suavemente em seu martelo, com a voz trêmula, cheia de dúvida e respeito. Senhora Linda Villasenor, por acaso a senhora é a rainha do direito? Essa pergunta varreu a sala, como um vento desencadeando um murmúrio geral. Michael olhou para mim, com os olhos úmidos, incrédulo, como se pela primeira vez estivesse descobrindo que sua mãe não era apenas uma mãe. Os idosos presentes começaram a assentir, murmurando entre si sobre as histórias do passado, sobre a mulher que certa vez fez os advogados rivais tremerem. Assenti com firmeza. Meritíssimo, nunca deixei de acreditar na justiça. Essas palavras não foram apenas para o juiz, mas também para mim, para Michael e para aqueles que me olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Senti a força dos dias passados despertar dentro de mim, como se a chama que eu pensava estar extinta há muito tempo estivesse reacendendo. Olhei para Jessica e a vi estremecer. O sorriso triunfante em seus lábios havia desaparecido. Jennifer, que já foi minha amiga, abaixou a cabeça como se soubesse que estava enfrentando um oponente que não podia subestimar. Na audiência seguinte, a atmosfera no tribunal estava tão tensa quanto uma corda prestes a arrebentar. A sala estava lotada, repórteres com canetas prontas, vizinhos curiosos, todos atraídos pela notícia de que a rainha da lei havia retornado. Um boato que se espalhou como fogo por Chicago. Entrei segurando a mão de Michael,
sentindo a mão trêmula do meu filho agarrando meu braço. Ele não disse nada, mas em seus olhos cansados, uma centelha de esperança apareceu. Apertei sua mão gentilmente, querendo dizer que eu estava ali e que não deixaria ninguém tirar o que era dele por direito. Jéssica estava sentada no banco dos réus, vestida com sua elegância habitual, embora seu sorriso habitual não tivesse mais o mesmo brilho. Ao lado dela, Jennifer Rivers, sua advogada, parecia tensa, segurando uma pilha de documentos como se fossem seu último recurso. A família de Jessica, seus pais e seu irmão, ocupavam o banco atrás, mas suas risadas e comentários altos do dia anterior haviam desaparecido, substituídos por olhares nervosos e conspiratórios. Eu sabia que eles também sentiam que a maré estava mudando, embora ainda não entendessem o que estava por vir. O juiz Morales entrou com sua postura solene de sempre. Ele gesticulou para que eu começasse. Levantei-me, abri minha velha pasta de couro e tirei um maço de documentos cuidadosamente organizados. Meritíssimo, disse eu com voz clara e firme. Apresento como primeira prova os documentos de propriedade da casa localizada nos arredores de Chicago. Todos os registros indicam claramente que esta casa foi comprada e está em nome do meu filho Michael Villaseñor, 2 anos antes de seu casamento com a senhora Jéssica Torres. Coloquei os papéis sobre a mesa, um a um, como se fossem tijolos para construir um muro de verdade. O escrivão pegou os documentos. Ele os examinou detalhadamente e assentiu, confirmando sua autenticidade. O juiz Morales os observou. Ele também assentiu, e um leve gesto de aprovação escapou de seu olhar penetrante. A sala irrompeu em murmúrios, os rumores se espalhando como uma onda. Os rostos dos pais de Jéssica empalideceram. Seu irmão abaixou a cabeça e Jéssica cerrou os punhos, mordendo os lábios para conter a raiva. Jennifer se levantou imediatamente. Sua voz ainda tentava soar, embora já estivesse trêmula. Meritíssimo. Embora a casa possa ser considerada propriedade separada durante os anos de coabitação, ela se tornou a residência da família. De acordo com leis de casamento deste estado, este fato pode ser levado em consideração para a divisão de bens. Interrompia com uma voz áspera, não lhe dando espaço para continuar. Senhora Rivers, a lei é muito clara. Residência comum não altera o direito de propriedade sobre um imóvel adquirido antes do casamento. Esta casa é o bem intocável do meu filho. A atmosfera na sala ficou ainda mais tensa. Debaixo da mesa, Michael apertou minha mão com força e eu senti o calor de seu tremor. Olhei para ele e em seus olhos aquela centelha de esperança se manifestou novamente, como se pela primeira vez em muito tempo ele acreditasse que poderíamos vencer. Mas eu sabia que os documentos de propriedade eram apenas o primeiro passo. Não lhes dei tempo para reagir e lancei a segunda prova, um pequeno pendrive contendo algo capaz de abalar todo o julgamento. Meritíssimo, disse eu com uma voz calma, mas cortante. Quero apresentar uma gravação feita na noite anterior à primeira audiência. Entreguei o pendrive ao escrivão, e quando a gravação começou a tocar, toda a sala ficou em silêncio. A voz de Jéssica foi ouvida em voz alta, áspera e cruel. Sarah ouviu atentamente. Amanhã no tribunal, se o juiz perguntar, você tem que dizer que seu pai não pode mais cuidar de você. Você tem que dizer que não quer viver com uma pessoa doente. Entendeu? Então o soluço de Sarah foi ouvido. Mas eu não quero mentir, mãe. Eu amo muito o papai. Então a voz de Jéssica endureceu sem piedade. Se você não fizer o que eu digo, perderemos tudo. Você quer viver miseravelmente com sua pobre avó e seu pai inválido? A sala estava congelada. Todos os olhares, entre espanto e indignação, estavam fixos em Jéssica. Ela pulou de pé, com os olhos arregalados, gritando: "Isso é mentira! Ela inventou tudo para me difamar!" Mas sua voz tremeu, e vi Jennifer colocar a mão em seu ombro, pedindo que ela ficasse quieta. O juiz Morales levantou a mão e ordenou: "Ordem no tribunal!
Quero ouvir a testemunha direta. Chame a criança Sarah Willis Senior para depor. Sarah entrou com passos hesitantes, os olhos inchados de tanto chorar, mas limpos e claros. Ao vê-la, meu coração se partiu. Ela tinha apenas 8 anos e já estava entre a verdade e a mentira. Jessica se inclinou para a frente, sua voz doce, mas carregada de pressão. Sarah, diga a todos que você quer ficar comigo, certo? A sala inteira prendeu a respiração, esperando pela resposta. Sarah levantou o rosto cheio de lágrimas. Ela olhou diretamente para o juiz Morales e, com uma voz clara e determinada, embora trêmula de emoção, disse: Eu amo meu pai, não vou mentir. Quero estar com meu pai e minha avó. A sala explodiu. Houve murmúrios, e entre eles alguns aplausos discretos de estranhos. Michael começou a chorar, escondendo o rosto nas mãos e com os ombros tremendo. Olhei para ele e vi que suas lágrimas não eram de dor, mas da frágil felicidade de saber que sua filha ainda o amava. Jessica empalideceu e gritou desesperada: A criança está sendo manipulada. Aquela mulher fez uma lavagem cerebral nela. Sua voz estridente não encontrou ouvidos. Aproximei-me. Abracei os ombros frágeis de Sarah e a segurei contra meu peito. Olhei Jessica diretamente nos olhos e disse friamente: A verdade não pode ser manipulada, Jessica. E a criança escolheu a verdade. Sarah se aninhou em mim, agarrando-se às minhas roupas com suas pequenas mãos, como se eu fosse seu único refúgio. O juiz Morales bateu o martelo repetidamente para acalmar a sala, mas eu sabia que o curso do julgamento já havia mudado completamente. Jennifer abaixou a cabeça, incapaz de refutar qualquer coisa. A família de Jessica permaneceu imóvel, com os olhos cheios de vergonha. Olhei ao redor e vi rostos compassivos, cabeças curvadas em sinal de respeito. De repente, Jessica se levantou novamente, seus olhos enlouquecidos e sua voz estridente cortando o silêncio. Não acredita nela? Ela não passa de uma advogada fracassada. Ela perdeu um caso importante de forma tão humilhante que teve que abandonar sua profissão. Quem pode confiar em alguém assim? Suas palavras explodiram como uma bomba. A sala inteira se agitou com os murmúrios crescendo como uma onda. Alguns repórteres escreviam apressadamente, com suas canetas arranhando o papel. Olhei para Michael, que abaixou a cabeça, segurando firmemente suas muletas, como se temesse que meu passado arruinasse tudo o que havíamos conquistado. Sarah, ao meu lado, apertou minha mão com força, seus olhos claros refletindo pura preocupação. Respirei fundo, sentindo meu peito queimar. As palavras de Jessica não foram apenas um golpe na minha honra, mas também uma tentativa desesperada de abalar a confiança de Michael e Sarah. Mas eu não estava com medo. Eu já enfrentei insultos mais venenosos do que esse e aprendi a transformar dor em força. Levantei-me, caminhei até a mesa da defesa e fixei meu olhar no juiz Morales. Minha voz soou estranhamente calma, mas cada palavra era tão afiada quanto uma navalha. Sim, eu abandonei a advocacia, mas não porque eu era fraco. Muitos anos atrás, perdi um caso importante. E não foi por falta de habilidade ou de provas, mas porque meu ex-marido e sua amante rica subornaram o juiz. Cada documento, cada argumento meu era impecável, mas o veredito final foi uma distorção flagrante da justiça. Minha honra foi enterrada sob dinheiro sujo, e decidi me aposentar para preservar minha dignidade. A sala ficou em silêncio absoluto. Todos os olhares estavam voltados para mim, não mais com curiosidade ou pena, mas com profunda empatia. Michael levantou a cabeça, com os olhos cheios de lágrimas, olhando para mim como se pela primeira vez entendesse toda a verdade do que eu havia passado. Senti Sarah apertar minha mão com mais força e soube que minhas palavras não estavam apenas defendendo minha honra, mas também mostrando ao meu filho e à minha neta que eu nunca havia me curvado à injustiça. Continuei falando,
minha voz firme, sem tremer. Anos depois, esse juiz foi investigado e condenado à prisão por múltiplas acusações de suborno. E eu, daquele dia em diante, jurei que nunca mais permitiria que a justiça fosse manchada. Hoje não estou aqui pela fama, mas pelo meu filho, pela minha neta e pela verdade que nossa família merece. Parei, observando a sala, e vi os acenos lentos dos anciãos que tinham ouvido falar de mim e da rainha da lei em outra época. Nesse momento, o juiz Morales se inclinou para a frente, bateu levemente em seu martelo e seus olhos brilharam com um respeito impossível de esconder. Posso atestar as palavras da senhora Villaseñor, disse ele com voz grave e firme. Há muitos anos, quando eu era apenas um jovem advogado, foi Linda quem me defendeu em um caso semelhante. Ela foi a pessoa que mais valorizou a verdade e a lei do que qualquer outra pessoa que já conheci. Suas palavras percorreram a sala como um vento despertando murmúrios de admiração. Os repórteres escreveram apressadamente e alguns sussurraram. A rainha do direito realmente retornou. Olhei para Jessica. Ela estava cambaleando como se estivesse prestes a desmoronar. Seu rosto pálido, seus lábios apertados não continham mais o orgulho de antes. Jennifer, sua advogada, apenas abaixou a cabeça e folheou documentos sem rumo, como se aceitasse a derrota. A família de Jessica permaneceu imóvel, com os olhos cheios de vergonha, incapazes de me olhar no rosto. Virei-me para Michael e o vi me observando com lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Mãe, ele murmurou com a voz embargada. Coloquei minha mão em seu ombro, apertando-o gentilmente como se quisesse dizer que não o deixaria desmoronar. O juiz Morales se levantou. Sua voz ressoou com clareza. O tribunal entrará em recesso. O veredito final será dado na próxima audiência. O estrondo agudo do martelo soou alto, como um ponto final para a verdade que acabara de vir à tona. Quando saímos do tribunal, a multidão se abriu para nos deixar passar. Alguns estranhos se aproximaram, murmurando. Ela é tão forte. A justiça finalmente falou. Uma senhora idosa segurou minha mão, com os olhos cheios de lágrimas. Obrigada, Linda. Você restaurou nossa fé de que a verdade ainda tem valor. No dia do veredito, o tribunal estava lotado. Não havia mais lugar nem para ficar em pé. Repórteres, vizinhos e até estranhos de toda Chicago vieram como se a cidade inteira estivesse prendendo a respiração, esperando o desfecho de uma história que abalou cada esquina. Entrei segurando a mão de Michael. Senti seus dedos trêmulos agarrando meu braço. Sarah estava ao nosso lado. Seus olhos claros refletiam preocupação e suas mãozinhas apertavam as minhas com força, como se tivesse medo de se perder. Sorri para ela, tentando acalmá-la, embora por dentro meu coração batesse violentamente, como se eu estivesse em uma encruzilhada do destino. Jessica estava sentada no banco dos réus, o rosto pálido, sem o orgulho de outrora. Seu vestido elegante agora parecia fora do lugar, como uma concha que não conseguia mais esconder sua derrota. Jennifer, sua advogada, estava ao seu lado, com o olhar baixo, e suas mãos se fecharam como se tentassem se agarrar aos últimos resquícios de dignidade. A família de Jessica, seus pais e irmão, também estavam presentes, mas não riam nem conversavam mais como antes. Seus olhares nervosos e fugazes revelavam que sabiam que a tempestade havia chegado e que não tinham onde se esconder. O juiz Morales entrou, imponente, enchendo a sala de tranquilidade. Sentou-se na cadeira principal, seus olhos penetrantes examinando cada pessoa. O silêncio era total. Apenas o farfalhar de papéis e a respiração presa da plateia podiam ser ouvidos. Ele pigarreou, e sua voz grave soou como um golpe de martelo do destino. Após analisar todas as evidências e depoimentos, o tribunal profere o seguinte veredito. O divórcio entre a senhora Jessica Torres e o Sr. Michael Villaseñor é concedido. A propriedade plena da casa nos arredores de Chicago permanece com Michael Villaseñor, pois é uma propriedade adquirida antes do casamento. A guarda da menor Sarah Villaseñor
é concedida a seu pai, Michael Villasenor, e a sua avó, Senhora Linda Villasenor. A Senhora Jessica Torres irá não recebe nenhum benefício financeiro e só pode visitar a filha sob supervisão judicial. A sala explodiu. Sussurros e aplausos contidos vieram de todos os lados. Michael desabou em lágrimas, desabando no meu ombro, seu corpo magro tremendo como se um grande peso finalmente tivesse sido tirado de mim. Sarah correu para os nossos braços, nos abraçando com força, suas lágrimas encharcando minhas roupas. Vovó, pai, vou ficar com vocês. Ela soluçou com a voz embargada, misturada com alívio e alegria. Abracei-os com todas as minhas forças, sentindo o calor das duas pessoas que eu mais amava. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas não eram de dor. Eram de felicidade, de alívio, de saber que nossa família estava segura. Jessica pulou da cama, com o rosto contorcido de raiva, gritando incontrolavelmente. Não é justo! Vou apelar! Você não pode fazer isso comigo! Sua voz estridente ecoou, mas ninguém lhe deu atenção. Jennifer colocou a mão em seu ombro e murmurou. É inútil, Jessica. Já perdemos. Ela deu alguns passos cambaleantes, como se suas forças a tivessem abandonado completamente. Sua família se levantou em silêncio, de cabeça baixa, e saiu da sala, sem ousar encarar o olhar de desprezo que o cercava. Eu os vi partir sem sentir um pingo de satisfação. Eu só sentia tristeza. Tristeza por Jessica, que já foi minha nora, parte da nossa família, mas que escolheu o caminho da traição e da ambição. Poucos dias depois, ouvi os vizinhos dizerem que William, o magnata imobiliário por trás de Jessica, havia cortado toda a comunicação com ela assim que soube que ela havia perdido o caso. Ele não a buscava mais, nem pagava suas contas luxuosas. Jessica teve que morar sozinha em um apartamento alugado e decadente na periferia, apontada para ela e rejeitada por todos. Certa manhã, a Sra. Davis, a vendedora do mercado, sussurrou para mim. Linda, eu a vi arrumando suas coisas. Ninguém sabe para onde ela foi, como se quisesse fugir de tudo. Assenti, sem dizer nada. Mas no fundo, eu só queria que Jessica encontrasse um novo caminho, embora eu soubesse que ela teria que conviver com o que havia causado. Enquanto isso, nós, Michael, Sarah e eu, começamos uma nova vida sob o teto que tanto amávamos. Dediquei meu tempo a levar Michael para suas terapias de reabilitação, observando-o lentamente recuperar sua autoconfiança. No começo, ele ainda era tímido, mas toda vez que Sarah corria até ele, o abraçava e gritava: Papai, você é meu super-herói! Eu via os olhos de Michael brilharem como se uma centelha de esperança tivesse sido reacendida. Ajudei Sarah com a lição de casa. Nós desenhávamos imagens coloridas juntos, e todas as noites a cozinha ficava cheia do aroma dos pratos que eu preparava. As refeições em família, que antes eram ofuscadas por Jessica, agora eram repletas de risos. Sarah contou histórias da escola. Michael a provocava de brincadeira e eu ficava ali sentado, observando os dois seres que eu mais amava com o coração aquecido, como se uma tempestade nunca tivesse passado. Em uma tarde ensolarada, vi Sarah tirar secretamente meus velhos saltos altos do armário, calçá-los e andar cambaleante, se passando por advogada. Vovó, quando eu crescer vou ser tão boa quanto você, ela gritou, e então caiu na gargalhada. Michael, sentado na cadeira da varanda, observava-a com olhos cheios de felicidade e renascimento. Sentei-me ao lado do meu filho e da minha neta, olhando para a laranjeira carregada de frutas no jardim e sussurrei. A justiça às vezes dorme, mas nunca morre. Ela apenas espera que os corações corajosos a despertem. Michael pegou minha mão, sua voz embargada. Mãe, não sei o que teria feito sem você. Obrigada por tudo. Sorri e apertei gentilmente a mão do meu filho. Eu só fiz o que qualquer mãe faria, respondi. Embora por dentro eu soubesse que tinha feito muito mais. Eu lutei não apenas por Michael e Sarah,
mas também por mim mesma, pela promessa que fiz nos dias mais sombrios de que nunca permitiria que a justiça fosse pisoteada. Os sinos da igreja na praça próxima ao centro da cidade começaram a tocar, mas desta vez o som era claro, sereno, como uma bênção para nossa família. Olhei para o céu azul de Chicago, com raios de sol brilhando através dos galhos das árvores. Depois da tempestade, encontramos paz. Esta casa, que antes era o centro da batalha, agora era um verdadeiro lar. O lugar onde Michael estava recuperando suas forças, onde Sarah estava crescendo, cercada de amor, e onde eu, linda Vila Sinor, sabia que havia cumprido minha promessa ao meu filho e à minha neta. Fiquei lá ao lado daqueles que eu mais amava. E pela primeira vez em muitos anos, senti que meu coração estava realmente em paz. Depois de tudo que passei, percebi que a vida pode tirar muitas coisas de nós. Nossa saúde, nossa confiança, até mesmo os relacionamentos que pareciam mais fortes. Mas há algo que ninguém pode tirar de nós: verdade e amor. Eles se tornaram a luz que me guiou, dando-me coragem para enfrentar a traição e a injustiça. Quero que todos entendam que na vida sempre haverá momentos em que seremos testados até os nossos limites. Mas se mantivermos a fé e não abaixarmos a cabeça diante de mentiras, a justiça acabará falando. E o mais importante, a família é a maior força para superar qualquer tempestade. A história que você acabou de ouvir teve nomes e lugares alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Não contamos isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Eu realmente me pergunto, se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você escolheria permanecer em silêncio para manter a paz ou ousaria enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, porque cada história pode se tornar uma vela que ilumina o caminho para outras. Deus sempre abençoa, e tenho certeza que a coragem nos levará a dias melhores. Agora, na tela final, vou deixar duas das histórias mais queridas do canal. Estou convencido de que eles irão surpreendê-lo. Obrigado por ficar comigo até este momento.